fotografia é um momento que você consegue contar a história, né, dividir na arte, né, e documentar, né, tudo que for possível. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que você está nos assistindo, o que importa é que você nos assiste aqui pela TV Câmara, o canal do Legislativo. Esse é o programa Com a Palavra. Hoje eu converso com o Vitão Natureza, que é fotógrafo. Foi professor há muito tempo, é professor, uma vez professor, sempre professor, né, Vitão? Os alunos me chamam ainda de professor quando me encontram, né? Eles não conseguem fugir disso, né? E sempre quando eu acabo parando de conversar com alguém, parece que eu quero dar aula, É uma aula que tá matar rolando. A saudade, né? Ô, Vitão, a gente primeira coisa, o Natureza é nome artístico ou não? É artístico, mas eu estou estudando a possibilidade já de registrar, de registrar pôr em isso aí. cartório, né? De onde é que surgiu? Surgiu, minha mãe, ela era da rede pública, né, como professora, começou a dar aula de educação ambiental. Depois, o meu irmão foi fazer engenharia ambiental e começou a fazer um curso, né, na verdade era um estágio, em uma escola aqui. E as crianças começaram a chamar ele de tio Natureza. E um dia eu fui ajudar ele. Daí ele já era o tio Natureza. Daí eu cheguei lá e me apresentei, ó, vocês me chamam de Vitão. Isso. Vitão, não chama de tio, Vitão. Daí de repente um menino lá pegou e falou, Vitão Natureza. Daí pronto, daí eu já na época coloquei no Orkut, foi indo, e agora não tem como desvincular de mim. Desvincular né? isso. Tanto que agora estou estudando a possibilidade de registro e tal. De registro, né? Para utilizar isso mesmo. Ô, Vitão, a gente tem tanta coisa para falar principalmente de fotografia. Vamos já começar pelo fim, pelo mais recente. Você acabou de receber o prêmio Estímulo, o Nelson Seixas, não é? Isso, é. Na parte de artes visuais. Qual que é o trabalho que foi contemplado? Foi o Poéticas da Cidade, né? O Poéticas da Cidade, ele está já no 3º ano. Né? É um trabalho que eu quero, inicialmente, né, pensando, levar para 10 anos, no caso agora mais 7. Né, o primeiro, e a ordem dos capítulos também eu estou dividindo em capítulos, não tem uma ordem. Esse é o capítulo numérica. primeiro, apesar de ser o terceiro, né? Isso, porque o primeiro foi o capítulo 3, Concreto e Ferro, daí em ordem de lançamento. Sim. O segundo foi Natureza Urbana, especificamente de plantinhas e sarjeta. Tá. E agora o primeiro, daí o segundo foi o quinto, né? E agora o primeiro. Porque assim, alguns eu fui fazendo porque eu já tinha pronto, no caso, principalmente Concreto e Ferro é o que eu tinha pronto, daí eu já elaborei. Daí esse mesmo que eu queria já colocar como primeiro, que seria as pessoas, que acabou virando depois Retratos da História, porque eu achei mais forte para a inscrição do edital do Nelson Seixas, né, um nome mais forte. Eu tinha certeza que esse seria um que daria mais trabalho, porque como é ir para a rua e abordar as pessoas, né, e convidar as pessoas que às vezes não estão acostumadas com isso, contar a sua história, né, e às vezes fazer uma foto, eu fui engatinhando, esperando uma oportunidade para isso. Daí quando eu pensei, o Nelson Seixas é oportunidade para isso, porque ele daria oportunidade de eu circular pela cidade, daria oportunidade, né, de ter uma visibilidade maior, né, para às vezes as pessoas, de certa forma, entender, vale a pena, né, participar do projeto. Né, mesmo que a maioria que eu abordei ainda, nem sabe o que é Nelson Seixas, né, assim, acaba não contribuindo tanto, né? Isso. Mas assim, em termos do tamanho, que nem todo ano eu lanço uma exposição, né, e agora com Poetas da Cidade, todo ano eu estou lançando o mesmo. Mas era sempre em um lugar só, com financiamento meu mesmo, particular, né, de uma forma mais enxuta. Daí eu quis justamente nesse primeiro, né, o primeiro capítulo, que exigia um tamanho maior, porque são 140 pessoas que eu vou contar a história, 140 personagens. Eu queria essa oportunidade, daí o Nelson Seixas deu, porque é uma grana legal, né, dá a possibilidade de circular. Esse ano ele está vinculando a circulação, ele exige essa circulação, né? Ele se pautou muito nisso, que eu achei interessante, né? Porque, e até assim, um ponto que eu acho muito interessante, ele meio que exigiu você estar pronto, você ter algo pronto. Entendi. Mesmo que a minha esteja, né, processo, ainda né? Em processo, mas eu tinha a ideia e já tinha algumas fotos. Né? Por quê? Porque eu defendo muito, né, que o artista, a gente não tem que ficar preso no que o edital pede. Certo. Né? Você tem que ter a sua criação. Entendi. Né? Entendi. E depois, se um edital caber você colocar ali, você colocar. Né? Eu achei muito justo isso nesse sentido. Perfeito. Né? Porque o artista tem que estar preparado para a oportunidade surgir. Né? Agora saiu um edital, eu vou inventar um projeto. Não.
eu acho que tem que estar pronto. O projeto existe e ele casa, ele serve muito bem àquele edital, né? Daí o Nelson Seissi, fiquei feliz mesmo em ganhar, porque foi a primeira vez que eu me inscrevi, né? E acabei sendo a primeira vez já que eu ganhei, e eu fiquei muito feliz mesmo por causa disso. Então esse que é a terceira parte, na verdade é o primeiro capítulo, é o Poéticas da Cidade, capítulo 1, Pessoas, Retratos da História. Ô Vitão, então isso significa que você tem projeto para mais 7 anos, então? Isso, eu tenho... Anos. Que nem eu vou anotando algumas ideias, né, que vai surgindo para os próximos capítulos. Perfeito. Inicialmente eu estou nessa ideia, esperar fechar em 10 anos. Pode ser que às vezes lá, quando eu chegar, eu falei, vamos estender. Ou às vezes chegar um momento, vida, né? Ou às vezes chegar um momento de eu encurtar, não sei. Mas agora eu quero 10 anos nesse momento. Porque daí no 10º eu quero lançar um livro. Perfeito. Daí com os 10 capítulos... Né, e lançar um livro de todos os capítulos juntos. Por isso que eu já divido em capítulos. Já nessa pretensão de lá na frente, quando fizer 10 anos, tá tudo dividido em capítulos, né? O 1 contando a história de pessoas, daí natureza urbana no 5º, sim, o 3º concreto e ferro, né? Que o concreto e ferro é mais uma arquitetura da cidade, né? Perfeito. Eu fiz de prédios em geral, né? Alguns que nem é tão conhecido, né, alguns que nem foram acabados, né, que tem muitos prédios aqui no centro mesmo, que abriu e tipo tá lá ainda só no esqueleto, né? Só no esqueleto, daí alguns são esses, né? Por isso mesmo assim, porque ele mostra o concreto, mostra o ferro, né, da estrutura, sim, de muitos desses. E alguns lugares, por exemplo, uma marquise quebrada, daí você vê a armação de ferro, e por aí foi. Daí porque eu sou apaixonado pela fotografia de rua. Certo. Né? O que me encanta na fotografia, assim, claro, eu gosto de trabalhar com diversas áreas, né, eventos, que acaba tendo uma renda maior, um retorno maior. Mas o meu trabalho autoral, eu procuro a rua, né? A fotografia de rua, que é o que eu procuro mesmo no meu trabalho autoral. E como é que foi a escolha desses personagens? Esse das pessoas, é óbvio, você se debruçou a respeito dos tipos urbanos aqui de São José do Rio Preto. Como é que foi a escolha desses personagens? Foi aleatório? Foram pessoas que você já conhecia, você se lembrou e voltou? Como é que foi isso, essa curadoria? Tem um pouquinho dos dois. Algumas pessoas, né... Eu lembrava, sim, de ver na minha vida, tal, ou por lugares que eu passo. Eu falei, eu vou atrás daquela pessoa. Daí algumas pessoas dessas, deu certo, a pessoa topou e está na exposição. Né? Já outras, eu recebi não, tal. Não sim, quiseram. E no geral, na verdade, sim, de 10 pessoas que eu abordo, são às vezes 2, 3 que acabam topando. Sim, é um trabalho que está muito difícil. Eu não esperava que ia ser tão difícil. Como é que é a abordagem? Como é que você chega? Como é que você explica o projeto? E aí qual é a reação das pessoas? Daí no geral mesmo é isso. Eu vou e abordo as pessoas, sim, né? Não é alguns que só pensam. A maioria eu vou pra rua. No geral eu chego e falo, né? Me apresento como fotógrafo, falo o meu nome, né? E vou... Daí assim... E a abordagem em si está mudando cada vez mais, porque eu vou percebendo a forma, às vezes, de eu não receber ou não. Mas, no geral, eu falo, né, que eu estou fazendo a exposição, que ela vai circular pela cidade toda. Dependendo do bairro que eu estou, eu falo até onde vai estar, porque a pessoa já sabe. Pô, ele sabe que existe aquela praça, ele sabe que existe aquele núcleo, ele não está falando bobagem. De uma coisa aqui, né, da cabeça dele, né? Às vezes já chama a atenção da pessoa de estar lá naquele local, porque às vezes é um local que ela já conhece. Sim. Daí eu já tenho essa estratégia. Daí, no começo, eu não falava que a pessoa... Porque assim, muitos perguntavam se tinha que pagar. Sim. Daí eu nem me preocupava com isso no começo. Eu comecei a perceber que as pessoas achavam que tinha. Perfeito. Daí eu já comecei também a falar, você não paga, pelo contrário, né? Eu recebi um prêmio para eu arcar com todos os gastos, daí por isso você não precisa pagar. Né? E assim como também eu dou uma foto de presente para as pessoas, porque eu já coloquei no projeto, né, como contrapartida, eu dar esse presente para as pessoas. Esse retrato da pessoa. Né? Eu vou fazer uma impressão de um tamanho para a exposição e para o presente das pessoas é um outro tamanho menor, né? Mas também é um tamanho legal. Né? E eu já falo para a pessoa, pelo contrário, você não tem que pagar, eu vou te dar. Né? Daí muitas pessoas ficam muito felizes quando eu falo que ela vai receber esse retrato também de presente. Daí, no geral, eu vou indo. Daí algumas pessoas, eu não quero contar a minha história. Eu falei, você não precisa contar tudo. Você não quer, você quer guardar alguma coisa? Né? Conta só um pedaço, fala alguma coisa. Dependendo se o que a pessoa vai falando, não tenho tempo. Não, mas fala rapidinho. Sim. Daí eu vou indo, que nem o mototáxi. Ele falou que estava esperando a cliente. Daí eu falei, não, fala rapidinho. Daí ele topou, acabou falando bem pouquinho mesmo. Mas
contou a história dele, né? E daí é muito isso, assim, eu vou sentindo o porquê a pessoa às vezes não quer para tentar fisgar de alguma maneira. Mas assim, eu não forço muito, né? Eu respeito a pessoa, se ela não quer e pronto, acabou. Todas as fotos são posadas, então, não tem nenhuma foto, nesse caso, roubada, nenhuma foto... Na verdade, vai ter uma só, por enquanto, porque é um palhaço, ele faz apresentação na rua. Sim, então foi espontâneo. Daí eu conversei com ele antes, eu vou fazer e tal, você topa, ele topou. Daí, durante a apresentação dele, eu acabei fazendo. Sim, as outras são todas posadas, não são espontâneas. Porque, no geral, eu tento sempre retratar a pessoa da forma que ela quer estar. Perfeito. Né? Muitas pessoas pedem para se arrumar, não só mulheres, né? Homens também, às vezes, pedem para se arrumar, né, no geral. Ou, às vezes, né, arruma, por exemplo, porque muitas, às vezes, é vendedor de rua. Tá. Daí eu faço sugestão, tem alguma coisa que às vezes não pega bem aqui, eu peço para arrumar, porque eu também não quero prejudicar a pessoa. Daí eu peço para arrumar e tal, porque eu sempre tento também retratar o local onde que ela está. Né? Contextualiza porque como é Poéticas da Cidade, né? Sim. A pessoa em si, ela é tudo aquilo ali que está em volta dela também, né? Entendi. Daí eu sempre retrato, não é em si um retrato fechadão, às vezes 3x4 ou só da pessoa. Né? Eu até tenho uma ideia para uma outra exposição dessa forma. Mas aqui eu quero retratar o ambiente que ela está também. Daí, então, no geral, é sempre pousado realmente. E esses textos, Vitão, na exposição tem a foto e acompanha o teu suporte do texto? Daí tem o texto junto. Você que faz, como é que é o padrão deles? Como é que você trabalha mais ou menos? Eu vou, na abordagem, eu levo o meu gravador. Perfeito. Né, porque eu não vou lembrar de tudo. Eu até acabo lembrando de muitas coisas, mas eu levo o gravador para levar. Você sai sozinho ou você tem alguém que te ajuda? No geral, eu vou sozinho. Mas tem, às vezes, algum dia ou outro que, às vezes, minha mãe mesmo me ajuda, ou às vezes minha esposa, né? Mas, no geral, tô sozinho porque, na maior parte das vezes, é horário comercial. Daí as duas, no geral, estão ocupadas e eu acabo indo. Né? E até agora, que a exposição já circulando, né? Eu também vou sozinho, né? Eu não vou ficar levando toda hora alguém e tal. Daí, às vezes, no local as pessoas me ajudam mesmo, às vezes as pessoas estão com alguém e a pessoa acaba contribuindo. E, por exemplo, na favela do Vila Itália mesmo que eu fui lá, que eles até preferem que seja chamada de comunidade. Perfeito. A coordenadora me acompanhou o tempo todo, sabe? Entendi. Daí eu acabo tendo, às vezes, alguma ajuda do pessoal. Mas, no geral, eu vou sozinho. Daí, o texto, eu gravo isso daí, depois eu digito. Daí, assim, eu digito de qualquer jeito, rapidinho, porque eu vou ouvindo, paro e vou digitando. Depois a minha esposa me ajuda. Faz uma edição. Como ela trabalha um pouco mais com o texto, bem melhor do que eu. Entendi. Né, ela faz uma edição para mim, né, ela organiza essas pessoas. Mim. Ô, Vitão, uma coisa que eu percebi nas fotos, em alguns dos personagens, no material de divulgação, tem uma presença muito forte do imigrante, da pessoa que não é de Rio Preto, né? É bem forte. Foi proposital ou você se descobriu isso, que naturalmente se mostrou uma terra de gente que veio de fora para tentar a vida aqui? Então, isso me surpreendeu muito, porque não foi premeditado. Sim. Né? Eu não era algo assim que eu pensei, vou buscar atrás de gente isso. de fora. Não. Daí eu tenho percebido que, assim, sem querer, eu abordo as pessoas e a maior parte veio de fora. Sim. Né? Daí eu vejo o quanto o Rio Preto é rica mesmo em cultura por causa disso, né? Porque as pessoas realmente veio de fora, né? Muitos veio e conheceram Rio Preto e daí ficou. Muitos veio por ouvir falar e acabou ficando, né? E assim, era algo que eu não imaginava, assim, que era tantas pessoas mesmo que veio de fora e essas pessoas contribuem para a construção da cidade, seja, né, a diversidade cultural, seja questões econômicas, né? Daí eu vi o quanto a gente tem que valorizar essas pessoas que vêm de fora, né? A gente vê em vários movimentos no mundo aí, no geral, que... Separatista, né? Se quer separar. Né? E aqui você vê, Rio Preto é tão forte, né? Economicamente, turismo, tudo assim, tudo forte, né? Na nossa região. Acho que é resultado disso, né? É inquestionável, né? Eu, sem querer, estou descobrindo isso, né? Porque mesmo assim... Acaba sendo um documento da atualidade da cidade, sim, né? Porque mesmo profissões, às vezes, mais simples, ou profissões maiores, a gente vê, que nem hoje mesmo. Que nem pegar desde um dono de bar que veio de Piauí e tá ali, né? Desde 94 o bar dele, gira econômico, cultural para a cidade. Daí a gente pode pegar o prefeito. Exatamente, que não é daqui. Que não é daqui. Daí, ou seja, né, a gente tem que valorizar isso
Não ter aquele receio, tipo, veio de fora, vai roubar vaga de emprego, sei lá. Não, tem que valorizar, né? Porque a cidade foi construída pautada nisso, porque querendo ou não, a gente já foi fundado por mineiros. Exatamente. Nem eram pessoas da região, eles veio de fora. Né? Daí eu acho que desde a nascença Rio Preto já é isso. Então por que a gente vai querer questionar isso agora, né? Ô Vitão, eu vou fazer um breve intervalo e a gente volta na sequência com a palavra de conversando com o fotógrafo, o Vitão Natureza. É um minutinho só, não saia daí. O vírus Zika pode ser transmitido sexualmente? Eu gostaria de reafirmar a importância, né, do combate ao mosquito, a importância das mulheres, dos homens, né, adolescentes se preocuparem, né, no sentido de um cuidado nos preservativos, né, tendo em vista que a gente também identificou a transmissão sexual, então não perder de vista, né, o cuidado que a gente chama de proteção, dupla proteção, né, que é a camisinha, o preservativo e algum método anticoncepcional de longa duração, né, ou que seja ele hormonal ou não hormonal. E de volta com o programa Com a Palavra, hoje entrevistando o fotógrafo Vitão Natureza, que está na cidade durante todo esse semestre com a exposição Poéticas da Cidade, capítulo 1, Pessoas, Retratos da História. Ô Vitão, esse trabalho também mostra uma coisa que tem muito a ver com a sua formação de sociologia, de ciências sociais. O quanto que tua formação de sociólogo auxiliou nesse trabalho de campo especificamente? Sim, ele, de certa forma, até foi legal para mim, porque como eu acabei saindo, né, da área em si, assim, trabalhando, atuando como professor. Muito tempo, né? 9 anos na sala de aula, 9 anos na sala de aula, e a fotografia era um hobby, né? E a fotografia era o hobby. Hoje... E o engraçado, assim, ela começou justamente no primeiro ano de faculdade, como hobby. Parece que assim foi proposital, ela já estava ali tentando passar uma rasteira nas ciências sociais. Né, parece que foi assim, mas né, era um hobby por 9 anos na sala de aula. Mas assim, eu estudava, fazia curso, parava, encostava na orelha de um, né? Principalmente o Jorge Etcheverry ia lá, encostava nele, ele me ensinava uma coisa ou outra, né? E isso continua sempre, né? Sim. Sempre vou encostando nas costas de um ali no ouvido para aprender alguma coisa. E aos poucos, né, eu fui deixando as ciências sociais, virando só fotógrafo, né, e cinegrafista, que eu acabo trabalhando também muitas vezes. E as ciências sociais ali. E eu não posso deixar isso de lá, não posso largar. Isso é minha essência, né? Porque foi construindo isso eu virei ciência social. Daí eu pensei, quando eu pensei a primeira vez já no Poéticos da Cidade há 2 anos, eu já pensei, eu vou conseguir introduzir alguma coisa das ciências sociais nesse projeto. Daí, principalmente nesse, que fala do retrato das pessoas, na história das pessoas, eu tinha a certeza que isso ia acontecer. E tem acontecido, porque muitas vezes ali, quando eu estou abordando as pessoas, procurando, eu vejo que eu já vou no que eu estudei mesmo, preparado. Às vezes ser neutro em ouvir a pessoa ali, né, que a gente aprende no primeiro ano de faculdade na antropologia, a gente largar o eu, né, para você não julgar a pessoa ali na hora que você está, né, numa pesquisa. E assim, para mim foi sensacional porque foi a primeira vez que eu fiz uma pesquisa de campo mesmo. Porque mesmo na faculdade, quanto dando aula, né, mesmo que a gente abordava alunos, pais, acabava, né, tendo esse relacionamento, não era nada documentado, nada registrado. Né, e, de certa forma, é a minha primeira pesquisa de campo, né, através da fotografia, através da história das pessoas. E, para mim, assim, está sendo muito significativo que eu falo com certeza, assim, eu vou sair uma outra pessoa desse projeto. Porque eu escuto desde histórias boas de sucesso, que daí eu posso aprender alguma coisa com o sucesso dessas pessoas, que elas estão me falando ali, como histórias mais fortes, tristes, né, mais drásticas. Que eu vejo assim, que os meus problemas é tão pequenininho perto do problema que aquelas pessoas passam ou já passaram, né, e que, assim, que eu não posso nem reclamar dos problemas que eu tenho, né, tipo, né, pela lição que as pessoas me dão. Né, e é isso, né, eu vejo que as ciências sociais agora está sendo resgatada, né, e eu resgatar a história dessas pessoas, resgatar a história da cidade, porque
Porque eu acredito que a história das pessoas, né, eu contando a história dessas pessoas, eu estou contando a história da cidade. Entendi. Né? Não importa o tamanho que é. Da história, né, dessa pessoa, né? Ela contribuiu de alguma forma. Né? Algum personagem, a gente falou que alguns não quiseram participar. Algum foi rejeitado, que você depois achou que não funcionou direito, que é uma história talvez menos importante, ou todo mundo que você fotografou vai fazer parte do projeto? Aconteceu isso ou não? Por enquanto não. Sim, tá. Todo mundo eu fiz questão de fato de colocar. Sim. Se acontecer, vai ser se eu conseguir muitas pessoas. Sim, perfeito. Daí, a partir do momento do último local, eu ter, tipo, mais de... Porque cada local é 20 personagens. Sim. Explica pra gente a dinâmica, mais ou menos. Durante todo o semestre, essa exposição vai circular por pontos de São José do Rio Preto. Isso, vai circular. Daí, cada local, ela fica 10 dias. Sim. E em cada local tem 20 personagens novos. Tá. Eu não vou repetir. Não é a mesma exposição. Então, quer dizer, é a mesma exposição, mas não são o mesmo olhar, né? Isso, vão ser 140 no total. Perfeito. Só vai repetir, de fato, no Calçadão e no Mercadão. Quando encerrar em dezembro. Isso, em dezembro, porque como eu pensei, é uma área central. Ali, essas pessoas, no geral, que conhecem essas pessoas ou que se identificam com essas pessoas, né, vai estar circulando pelo centro. E você está planejando nessa do centro todas as fotos ou não? Não. Como vai ser 3 dias no Calçadão e 3 dias no Mercadão, sim, eu vou tentar dar uma mesclada. Mas, por exemplo, as exposições têm 20 fotos. Eu já estou estudando uma possibilidade de eu ter mais de 20. Perfeito. Mas não vai ter, por exemplo, as 140 no mesmo dia. De uma mesma forma, né? Porque vai ser uma logística, seria uma logística muito complicada. Porque, por exemplo, eu tenho 13 cavaletes só, que 2 é reserva, na verdade. Eu uso só 11 porque um tem o banner. Daí eu estou estudando uma possibilidade de eu usar uma outra armação para eu pôr mais, né, fotos, né, nesses locais. Mas não vai ter todas, né? Vai ser cada dia. E eu vou tentar, dentro desses 6 dias no centro, eu vou tentar não repetir também algumas pessoas. Você variar um pouquinho a apresentação. Para quem quiser, estiver assistindo, eu vou deixar aqui o endereço embaixo, Vitão, que é que endereço que diz? Tua página no Facebook? É a minha página no Face. O site ainda está em construção. Perfeito, a pessoa entra no site do Face. É Victor Natureza Fotografia. Aí, né, a pessoa pode ir se atualizando onde todos os locais de exposição serão abertos, né? Isso, totalmente tudo aberto, gratuito, né? do público. Já é uma exigência também do Nelson Seixas, né? E mesmo que não fosse uma exigência, eu ia colocar. Né? Perfeito. Né? Porque todos são ou praças, né? Vai ser, na verdade, são 2 praças, né, de bairros. Ou espaços públicos mesmo, né? E a maioria são núcleos de educação, esporte, Mercadão, né? Que tem espalhado pela cidade. Não, tranquilo. Você falou do Jorge Etcheber, que é nosso amigo super querido, que foi uma influência para você. Quem mais aqui em Rio Preto que você gosta do trabalho de fotografia? Para mim, que é muito importante, assim, que contribuiu para minha formação, o Boni é um cara que também, Ricardo Boni, ele é fundamental, assim, ele foi o primeiro cara que abriu as portas para eu trabalhar profissionalmente. Quando eu larguei a aula e estava precisando trabalhar, ele foi o cara que abriu as portas para eu trabalhar. E após isso, começou a surgir várias outras oportunidades. Outro que eu tenho que agradecer imensamente é o Adriano Nunes também. Perfeito. Que também é um grande mestre para mim, mais na área do vídeo, assim, vídeo, né? Do audiovisual. Me ensina muito, né? Desde iluminação ou a hora do momento de captar, né, uma imagem. Também é um outro cara que me contribui muito. Daí, junto com o Adriano, né, tem o Rogério Parra, que é um outro cinegrafista, sempre contribuiu para mim muito, né, ensinando bastante, né? Já faz, acho que uns 2, 3 anos que eu trabalho com eles e os dois também me ensinaram muito. Mas daí, em termos também de fotografia autoral, né? Tem o Rui, né? Rui Barbosa, né? Que é um grande fotógrafo também, né? Que é um cara que me inspira muito. E tem um caso muito legal, assim, na segunda exposição Poéticas da Cidade, ele foi lá ver. E naquele dia ele falou assim, me elogiou bastante, falou assim do meu olhar na fotografia, né? Falou que gosta, assim, que ele... Né, dentro dos jovens da cidade, que ele me colocou como uma referência já, que aquilo para mim, no momento ele não sabia, ele não tinha noção, eu já falei isso para ele, mas ele não tinha noção o quanto aquilo ali estava tendo valor, assim, para mim. Que nem no dia, assim, eu falei para minha esposa, valeu a pena eu fazer essa exposição só para ouvir as palavras do Rui hoje, né, porque para mim foi muito forte, assim, foi muito significativo. Né, um também que sempre me ajudou, assim,
né, tirando dúvida, né, muitas coisas, é o Calixto também, que ele está mais afastado. No geral, muitas pessoas hoje não conhecem ele muito, mas o Calixto está aí, grande fotógrafo, né, muito de moda, né, ele fez muito moda em Rio Preto já, também é um outro profissional assim, que eu me inspiro, né, e eu respeito muito, assim. Né, são diversos outros que eu tenho contato, que eu admiro, que nem novos, assim, que está começando, né, tem o Márcio Nakamoto, que eu gosto muito, né, tem a Priscila Bial, que eu até ontem mesmo elogiei ela, vi ela, né, uma menina que está se destacando muito em Rio Preto também, é a Bruna Ferreira, quase ninguém sabe dela. Sei. Ninguém dava muito valor dela aqui em Rio Preto, mas agora ela está viajando o Brasil inteiro fazendo retratos femininos. O Brasil já sabe, Rio Preto não sabe quem é ela. Bruna Ferreira. É, Bruna Ferreira. Vitão, uma outra característica marcante do teu trabalho também, e você falou do Rui Barbosa e do Etcheber, que são dois mestres, o Boni também nessa área, que é foto de show, foto de apresentação de teatro. Você gosta dessa estética, dessa frente também? Ou não? Sim, assim, é a minha segunda assim, paixão na fotografia. Sim. A fotografia de rua é o primeiro, mas teatro e show é a outra coisa que me chama muita atenção, que eu gosto muito. Né? Rio Preto é cheio disso, né? A gente é rico no teatro, né? E em show, seja eventos particulares, mas principalmente o Sesc, né? Em termos de show, que traz artistas de grande gabarito, né? no nacional e até internacional, né? Muitas vezes. Né? E a gente da fotografia que gosta disso tem a ganhar com isso, cheio, né? Porque a gente vai lá, tem iluminação boa, tem estrutura boa e a gente faz a foto ali, né? espaço, né? Tem boa vontade do Sesc em receber, o Sesc, por exemplo, eu nunca tive problema em entrar lá para fazer foto, mesmo não sendo, né, contratado ali para fazer isso. Né? E eu gosto muito, porque já tem essa questão do Jorge, né, ser o meu mestre, né, e eu acabar aprendendo muito com ele sobre isso, porque de fato é a especialidade dele. Né? E eu acabei aprendendo com ele e eu gosto muito, né? Eu até proponho fazer algumas coisas, às vezes, diferentes do que ele faz, né? Mas, sim, eu gosto muito, eu gosto de fazer isso, porque, para mim, eu meio que é uma forma até de retribuir aos artistas que vêm, né? Eu dar um presente para ele também. Ele já dá a música dele para mim, às vezes, a apresentação de teatro, né? Eu retribuo de alguma maneira para ele. O teu trabalho. Né? Tanto que, quando o Criolo veio na segunda vez para Rio Preto, eu fiz questão de imprimir uma foto, colocar na moldura e dar de presente para ele. Legal. E ele foi lá, me recebeu muito bem, tipo, agradeceu, foi super bacana. Né? E o teatro em si, eu tenho o privilégio, porque assim, eu até fiz teatro por um tempo, tal, eu sempre gostei de teatro, e o teatro é isso, né? Eu também fico feliz, principalmente, né, no aspecto do teatro. Tem muitos amigos meus do teatro e eu gosto de fotografar eles, né, retratar eles ali, né? E eles gostam muito também, vêm sempre elogiar. E eu gosto por causa disso, né? Eu consigo, às vezes, expressar um momento ali, fazer um recorte do teatro, né? E a foto significar, de fato, o que estava sendo colocado no espetáculo. Entendi. Algumas vezes eu acho que eu nem consegui isso, mas eles vêm e falam que eu consegui. Então, se eles falam... É uma coisa meio intuitiva, né? Se eles falam que eu consegui, então beleza, né? Ô, Vitão, eu vou deixar mais uma vez aqui o teu Facebook para o pessoal acompanhar a itinerância do Poéticas da Cidade, capítulo 1, Pessoas, Retratos da História. E parabéns pelo trabalho. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado. Viu? Não, eu que agradeço a oportunidade, né, de falar de fotografia, algo que eu amo muito, falar de história também, né, que eu amo muito, né, e poder apresentar meu projeto, né, para as pessoas saberem, né, onde vai estar, conhecer o porquê de tudo isso, né, que não veio do nada, né, tem toda uma construção. Exatamente. Né, eu agradeço essa oportunidade mesmo. Beleza. Então, gente, eu conversei hoje com o fotógrafo aqui de São José do Rio Preto, o Vitão Natureza, e eu encerro aqui com a palavra. Eu espero você semana que vem com um bate-papo descontraído com gente interessante daqui de São José do Rio Preto. Tchau!